Todo o processo de ensinar como aprender é extremamente misterioso, né? Porque o que se passa nesse momento em que alguém ensina e que alguém quer aprender o que está sendo ensinado, vai muito além do que a gente possa planejar, prever, né? Existe sempre coisas que escapam, mais coisas que escapam do que coisas que estão previstas. Didática geral, a relação pedagógica. Didática não tem a ver exclusivamente com como ensinar, mas para que a gente está ensinando, por que a gente está ensinando. Não tem a ver só com conteúdo, tem a ver muito mais, eu acho, né, com essa relação, né, professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, que se dá em determinados momentos onde algum tema, algum assunto, algum momento, alguma curiosidade esteja no comando de toda essa prontidão que todos estão vivendo naquele momento, no sentido de entender alguma coisa, de ultrapassar alguma fronteira de um conhecimento, buscar uma solução. Isso, por si só, não define a escravidão. Vocês concordam comigo? Existe mais informações para definir a escravidão? É muito importante o professor ter consciência, ter entendimento e compreensão que ele precisa interferir no desenvolvimento psicológico da criança, do adulto, do jovem, que ele tem. É importante ele conduzir. Na realidade, eu estou querendo chamar a atenção. Olha, o centro não é o aluno. O centro não é o aluno. Quem é, então? Eu acho que o centro, o processo de ensino, ele é relacional. Ele existe na relação professor-aluno. Relacional. Complicado. Ensinar é muito complicado, é uma troca. Como que se dá o conhecimento? Ele se dá por meio de trocas. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu valorizo aquilo que o meu aluno sabe e mostro para ele também que aquilo que eu sei é importante para ele. E para que ele entenda isso, eu preciso acreditar que o que eu sei também é importante para mim. Celestin Freinet, ele dizia que a sala de aula tem que ser como um canteiro de obras. Todo mundo está construindo, cada um tem as suas possibilidades e as possibilidades são usadas em favor dessa construção conjunta. E existe um plano, esse plano é um plano que é discutido e idealizado por alguns, mas que precisa ser compartilhado por aqueles que estão construindo, para um não fazer o que é da competência do outro e, ao mesmo tempo, para que essas competências consigam se completar. Pessoal, nossa aula de hoje, ela tem uma relação com geografia mesmo, por isso tem um mapa aqui. Um plano de construção conjunta? Mas o professor já não planejou um roteiro para a aula? O roteiro ele tem. Agora, este roteiro não é para ser imposto aos alunos, como uma ditadura, como um decreto. Eu tenho um roteiro que é o roteiro cognitivo, político-pedagógico que eu construí, mas esse roteiro precisa da participação do aluno. O professor ele sempre está numa negociação constante entre o planejamento semanal dele, e é mais ou menos isso mesmo, que o planejamento semanal é muito forte nos anos iniciais. E esse planejamento ele é negociado o tempo inteiro com os alunos. Quer dizer, o que meus alunos me dizem? Como é que eles reagem às propostas de conteúdo que eu levo para a sala de aula? Se o aluno não entrar no jogo, não acontece aquilo que a gente chama de construir a aula.
A gente tem professor aqui que não é aquele professor que conversa muito com a gente, é matéria, e com isso a gente fica, o aluno que não se aproxima do professor, ele não é muito bom naquela matéria. O Jefferson já entendeu. O centro não é o aluno, nem o professor. O centro é a relação. Se eu falo, eu vou falar de tráfico com vocês. Vocês vão imaginar que eu vou falar de tráfico de pessoas? Aqui está falando de tráfico de... Porque tem professor que... Não falando que explica mal, mas tem professor que explica melhor do que outro. É o jeito de cada pessoa de explicar. Tem professor que é mais atencioso, explica mais detalhadamente. Tem professor que explica mais difícil. Não explica de um modo que a gente possa entender. Tem professor tipo de matemática. Ele, no momento que ele ensina, explica, ele tá brincando com a gente. Aí é um modo mais rápido de entender. O aluno tem um olhar completamente instantâneo. Não dá para você prever tudo. O aluno nem levanta a mão, ele fala, professor. Aí ele já vem, é imediato. É uma interferência nova, desafiadora, que assusta, porque você fala, não sei lidar com isso. Este imponderável vai existir sempre. Os nossos alunos quase nunca podem nos ver pensando, demonstrando, enfrentando um problema ao qual ainda não temos a solução. Porque isso é risco do professor. E, portanto, eles não têm modelo do que estamos pedindo para eles fazerem. Pensar, demonstrar. Isso o professor precisa saber. Ele sabe encaminhar a busca da resposta. Ele não precisa saber tudo. Não vamos fazer a leitura ainda. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos ver o que alguém pode falar sobre essa história de número negativo. Eu quero que vocês me digam alguma experiência. Já viram algum número negativo? O que é um número negativo? Temperatura. A parte do Rio Grande do Sul faz 2 graus abaixo de zero. Isso é um número negativo. Temperatura. Peraí, temperatura, então, ele disse que no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, já aconteceu lá, um determinado dia teve temperatura abaixo de zero. No geral, o que a gente pensa é que a gente pode se organizar de tal modo, seja planejando uma aula, seja escolhendo os recursos, que a gente vai atender todas as condições, né, para que essa aula tenha a qualidade desejada e que o sujeito aprenda. Se a gente for parar para pensar e analisar tudo que a gente tem que dar conta, a gente fica maluco, porque no final das contas eu acho que a gente não dá conta. Eu acho que a gente tem que contar muito assim, que o profissional que trabalhou com essa turma antes conseguiu dar conta de algo que eu não vi, o próximo educador vai dar conta daquele aluno que de repente passou por mim e eu não consegui identificar uma dificuldade maior, ou consegui identificar o jeito que aquele aluno consegue construir seu conhecimento, eu não consegui contribuir para aquele aluno. Então assim, eu tenho que tentar fazer com a maior parte que eu posso, mas eu tenho certeza que alguns passam pelas minhas mãos e, sabe, eu acho que a gente não dá conta de todos. Eu acho que essa é a realidade. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor seria o ensinar bem? Ensinar é alguma coisa que foge aos padrões de outras atividades humanas, porque é uma atividade em que você nunca tem consciência da contrapartida. Isso enobrece a atividade de um lado, e do outro lado também, para aqueles que de fato entenderam isso, dá essa sensação de que nós temos sempre que superar, né, essa intenção marcada de fazer com que as pessoas, pelo nosso poder de ensinar, né, consigam aprender o que nós queremos, consigam dominar o que nós achamos importante. O que importa na escola não é o professor ensinar, o aluno aprender. A escola não é feita para os professores ensinarem.
A escola é feita para os alunos aprenderem. Bom, não estou dizendo que o professor não deve ensinar, hein? Estou dizendo que o que deve acontecer, o aluno aprende. Uma vez um colega me disse, já fui professor numa escola particular, uma vez cheguei numa escola particular e o diretor me disse, cuidado, a minha escola não é um lugar para dar boas aulas. Estranhei. O senhor não quer que eu dê boas aulas? Não, eu quero que os alunos aprendam. Das operações que vocês conhecem, tem um sinal que ele agora, a partir dessa aula, ele tem que ser encarado de outro jeito. Menos 3 graus? O Gabriel falou. Menos 3. Falar menos 3. Mas não tem outro número fazendo um cálculo com esse 3. Não é 5 menos 3. É só menos 3. A palavra menos e o sinal de menos, eles aparecem agora não para representar um cálculo, e sim para representar um novo tipo de número. Olha só para isso. Como é que se lê isso? Menos 3 graus Celsius. Ele entra, todo mundo presta atenção, mas a aula que todo mundo centrado, quieto, né? Porque com ele, ali todo mundo aprende. Tem que refletir sobre isso. Uma boa aula não é uma aula bem organizada. Não, a aula é boa quando o aluno aprendeu. Não posso dizer, eu dei uma boa aula, mas não aprenderam nada. Se não aprenderam nada, é que a aula não era boa. Era talvez uma coisa bem explicada para apresentar na Academia de Ciências ou de Letras. Bom, mas não era uma boa aula. Por definição, o que importa é o aluno aprender. E aí está o grande desafio. Se você vai ensinar matemática para uma sala de aula, em primeiro lugar, esses alunos têm que ter claro o que eles estão fazendo ali, que questões eles têm a respeito daquele assunto que está sendo trabalhado, que contribuições eles podem dar àquele assunto com a experiência deles. E como o professor pode transformar todas essas possibilidades que existem diante daquele conteúdo em alguma coisa que faz com que esse conteúdo qualitativamente cresça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então deve ser 700. Então 1.000, 32. 32. Muito bom. 1732. Ah, vocês estão craques, hein? O processo de aprendizagem está baseado na relação aluno-professor-conhecimento. Mas é o professor quem cuida dessa relação. Por que eu estou fazendo essa roda com vocês para explicar? Porque alguns estudantes procuraram a Luciana para falar que as atividades que a gente estava fazendo na oficina, nesse grupo, estava muito fácil. Então, eu queria conversar com vocês isso, explicar que com o tempo a gente vai aumentando o nível de desafio das atividades. Por que agora ainda está nas continhas de multiplicação? Porque eu ainda estou conhecendo vocês. Se o meu foco é o estudante realmente, que ele aprenda, que ele participa, que ele cresça, que ele construa, as coisas já são muito melhores, partindo desse princípio. Vamos rever isso. Será 60? 8 menos 3, pega o material de contagem e faz 8 menos 3. E vocês duas? Prestar atenção nos meus alunos, o que eles falam, do que eles dizem. Eles chegam na sala de aula como? Eles estão ligados em MP3, em música. A música também a música é escrita, a música é texto. Para mim, a didática ajuda nessa compreensão de como eu, professor, vejo, e é uma batalha diária de construir relações entre aquele conteúdo que eu tenho responsabilidade social e o interesse dos meus alunos. Gosto de educação física porque corre bastante, arte porque eu gosto de pintar, fazer essas coisas. Eu prefiro ciências. Matemática. Eu prefiro história. Eu gosto de ciências. Porque eu sou mais chegada, assim, em ciências. A aula de história, porque a gente tem mais interatividade. Eu gosto de aprender matemática. Matemática.
Porque é mais fácil do que as outras coisas. Também. Ok, uma aula interessante, é muito difícil de trabalhar isso. Eu pesquisei, eles me dizem, eu gosto dessa aula da professora, porque é muito interessante. Eu pergunto, por que você acha que é interessante? Porque eu gosto muito. É interessante porque eu gosto porque é interessante. E, na verdade, é um problema teórico fundamental. É interessante uma aula em que um conteúdo intelectual permite satisfazer um desejo profundo, no sentido da psicanálise. Como se pode gozar de um teorema de matemática, uma fórmula de química, uma regra de gramática. As relações mesmo entre as pessoas e as relações com o conhecimento, elas são coisas muito, muito internas, muito, sabe, respeitosas, assim. A gente tem respeito pela gente mesmo. Isso é uma coisa que a educação teria que fazer, né?